O Flávio, gente, tá? Olha como é que o Flávio está agindo com a candidatura dele. O perigo dessa candidatura do Flávio e da maneira com que ele se porta. Vamos ver por aqui. Fora das quatro linhas. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, ou que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, eu não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tem um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. É confusão. Não, mas eu estou falando fora das quatro linhas. O que eu estou falando é isso. Vai chegar num ponto e isso pode vir a acontecer no futuro. E vai ser muito ruim para todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém é isso. Eu vou fazer o que eu puder, o possível e impossível, para que não se chegue a esse ponto. Mas é um cenário que pode acontecer. Assim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque certamente, se você está vendo que a Constituição não está sendo respeitada por quem deveria proteger e cumpri-la, a gente está falando de uma ditadura. Se você está falando de uma ditadura, aí qualquer coisa está valendo. É igual guerra. Na guerra, qualquer coisa está valendo. Isso vai ser ruim, péssimo para o país, péssimo para a política, péssimo para o Supremo, para o Congresso, para o plano, para todo mundo. Então, obviamente, que o presidente, na hora de escolher um candidato, como a sua pergunta, ele vai levar em consideração isso. Agora, se compromete em fazer o quê? Não sei. Não sei, mas alguém que tenha disposição, né, de alguma forma, fazer com que o Supremo respeite os demais poderes. Ou seja, gente, eles já têm um projeto de um golpe de Estado aí 2.0, né? Tá vendo? Essa é a fala do candidato da oposição. Então, já há um projeto para variar aquela coisa escusa, aqueles apitos de cachorro, o famoso a quem interessa entende esse tipo de discurso, né? O país passando por problemas sérios com políticos parasitas que estão aí cuidando só dos seus interesses particulares. Pois é. É que nesse caso aqui eu tenho que passar, né? Porque ele é candidato a presidente da República também. E aqui a desconfiança no mundo político é muito maior a cada vez mais por conta de algumas alianças que já existiam entre alguns governadores, por exemplo, o próprio Flávio Bolsonaro. Vamos ver essa análise aqui do Otávio Guedes, que é muito boa. Vamos lá, vamos ver essa análise aqui também. Falando de que é cada vez mais forte cada vez mais forte de que o senador Flávio Bolsonaro largou a mão do governador Cláudio Castro. O Cláudio Castro, que é do PL também, e que está trabalhando por sua cassação, gente. Ele que está sendo cassado por conta de cargos que ele criou na campanha dele para se reeleger governador. Ele que era vice, e aí foi eleito depois. Então, o que aconteceu? Ele teve dinheiro ali na campanha que acabou sendo objeto aí de um processo que está para cassá-lo, que ainda está rolando no TSE, e parece que o Flávio Bolsonaro não está muito afim de abraçar o Cláudio Castro, não. Vamos lá. Cada vez maior a desconfiança de que o senador Flávio Bolsonaro está trabalhando pela cassação de Cláudio Castro, seja por ação ou até mesmo por omissão. Os dois divergem sobre o nome que deve ocupar a vaga de Cláudio Castro quando ele se desincompatibilizar para concorrer a senador. Então, com Cláudio Castro com os direitos políticos cassados, não só Flávio Bolsonaro consegue emplacar o seu nome, como também abre uma vaga de candidato a senador. E aí, toda hora surge um nome, provavelmente especulações até para pressionar Cláudio Castro a fazer o acordo com Flávio, a aceitar os termos, seriam termos de rendição. Por exemplo, um nome que surgiu semana passada, que eu ouvi, foi até da própria mulher do Flávio Bolsonaro, com a intenção de manter o sobrenome do clã no Senado. Então, nós vamos aguardar o próximo voto, é do ministro Antônio Carlos, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é ligado ao Cássio Nunes. O Palácio Guanabara contava com o voto dele como contrário à cassação, mas a expectativa mudou. E a fatura está indo para Flávio Bolsonaro. Gente.
Ai, gente, falar um negócio, gente. Bom, vamos lá, através do Superchat ou Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Vocês podem contribuir aqui, através do Superchat e Super Stickers, aí onde a gente comenta, tem aquele cifrãozinho, e aí você consegue, através do cartão de crédito, contribuir com a nossa live. Ou, se não, você pode contribuir através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, vamos lá, bora lá, prestigiar aqui o nosso canal, que a gente tá falando de tudo, como vocês sabem. Então, bora, porque a gente precisa continuar o nosso trabalho e pagar a nossa live. Então, vamos lá, que sempre tem custos as nossas transmissões. Bom, aqui ainda tem uma outra coisa, que polilaminina, o mesmo povo que chamava Universidade de Plantação de Maconha, agora quer bater palma. Vamos lá, vamos ver esse comentário aqui do Weintraub. Vamos lá. Que são as universidades federais. Foi criado uma falácia, que é que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo. Autonomia de pesquisa, autonomia de ensino. Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então, o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Por quê? O orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. Na maconha deles, eles querem tudo que a tecnologia está à disposição. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina, porque a polícia não pode entrar nessas madraças de doutrinação que são as universidades federais. Foi criado uma falácia. E aí, enfim, a grande verdade é que eles ficam com essas mamadeiras de piroca sobre as universidades federais e tudo mais, e na verdade foi por conta da ausência dos investimentos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a Tatiana ela teve problemas, inclusive, para dar continuidade dessa pesquisa, muitas vezes colocando até do próprio bolso. Mas aqui também vamos vendo, né, outras coisas relacionadas às eleições que a gente precisa entender por aqui. E eu tinha falado para vocês que o vice, Ramute, que é vice do Tarcísio, ele está com uma suspeita de lavagem de dinheiro. Vamos ver o que o Tarcísio falou, gente. Bora lá. Não dá mais para ser o país sem prioridade. A gente viu uma Lava Jato que acabou ruindo. Parece que nós não aprendemos nada com as lições do passado. E a gente precisa agora de um resgate moral, porque senão o Brasil não tem chance. Eu sempre falo, a gente tem um problema sério que está contratado, que é o problema fiscal. A pior que o problema fiscal é o problema moral. E é esse que demanda liderança, demanda atitude para a gente dar a volta por cima. Governador, e a investigação contra o seu vice, Felício Ramute? Em Andorra? Ai, gente, é muita cara de pau, né? Fala a verdade, é muita cara de pau. Tipo, não. Não dá mais para ser o país sem prioridade. A gente viu uma... Eles fingem que nada está acontecendo. Eles simplesmente não se... Eles não querem falar sobre absolutamente nada que gere aí uma questão política que prejudique a imagem deles. Como se o Tarcísio precisasse de mais alguma coisa para prejudicar a imagem dele, né? Então, vamos lá. Aqui, outra coisa também que eu quero passar. Aqui. Ele falando, né, que isso daí, essa investigação do Ramute, não vai atrapalhar a escolha eleitoral, então, que esse evento aí do Tarcísio foi no Instituto Butantan, na sede da instituição Butantan, que é das vacinas aqui em São Paulo, tá? E antes da eleição, fofoca sempre tem, é o que ele disse. Bom, vocês vão indo, né? Já era bastante esperado, inclusive. Eu quero trazer para vocês também um comentário bastante infeliz do Ricardo Nunes, com a cara dele,
em que ele fala o seguinte: o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reagiu ao ser questionado se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria chances de vencer Tarcísio, caso o petista seja novamente o adversário do governador. Aí ele fala assim: de jeito nenhum, vai tomar um pau danado, afirmou em tom bem-humorado. A declaração ocorreu durante uma cerimônia no Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, em uma homenagem na sexta-feira. O nome de Haddad é um dos defendidos por Lula para a corrida a São Paulo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!